Olá, internautas! Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Adalberto, eu sou astrólogo e, dando continuidade à série de vídeos sobre planetas e luminares, hoje eu vou falar sobre o planeta Mercúrio, do ponto de vista da astrologia tradicional e da astrologia moderna. Eu tenho aqui comigo um roteiro que eu montei, uma pauta, para falar sobre Mercúrio. Então vamos começar. Mercúrio é um planeta ligado aos processos de raciocínio, aos processos de pensamento. Nós vimos nos vídeos anteriores que o Sol fala sobre a personalidade, sobre o caráter, a Lua sobre as emoções, enquanto que Mercúrio fala sobre o pensamento e sobre a mente. Tá? Então, Mercúrio na astrologia tradicional fala sobre princípios de comunicação e a parte analítica do raciocínio, isso pela astrologia tradicional. Mercúrio também trata do comércio, adaptabilidade, variabilidade e astúcia. Mercúrio fala sobre formas de comunicação, tanto formas de comunicação antigas quanto as formas modernas de comunicação, envolvendo e-mail, envolvendo internet e outras tecnologias. Aliás, Mercúrio é um planeta que na astrologia representa a tecnologia. Papéis, documentos e também, segundo um astrólogo tradicional chamado Alcabitius, Mercúrio é um planeta misto e ambíguo. Ele tanto pode ser um planeta masculino como feminino, por isso que ele é ambíguo. Ele tanto pode ser masculino como feminino. Ele pode ser maléfico ou benéfico, diurno ou noturno. Tá? Ele é um planeta cuja natureza tanto pode ser diurna quanto noturna, seco ou úmido. E isso vai depender do signo em que Mercúrio está e vai depender também dos planetas aos quais ele está conectado. Então, por exemplo, se Mercúrio faz aspectos com planetas benéficos, como Vênus e Júpiter, o próprio Mercúrio vai funcionar como um planeta benéfico. Se Mercúrio está conectado com planetas maléficos, como Saturno e Marte, ele também vai funcionar como um planeta maléfico. Mercúrio é considerado por alguns astrólogos tradicionalistas, alguns astrólogos atuais, que se dizem tradicionais ou tradicionalistas, como um planeta bissexual. Tá? Então, segundo alguns astrólogos atuais que se dizem tradicionais ou tradicionalistas, Mercúrio é visto como um planeta bissexual. Então, inclusive, ele simboliza a homossexualidade e a bissexualidade segundo alguns astrólogos. Para a astrologia moderna, só para abrir um parênteses, a homossexualidade ou a bissexualidade ela é representada por outros planetas, até mesmo por Urano, tá? Mas pela tradicional, Mercúrio é que teria essa função. Agora falando um pouquinho de Mercúrio na astrologia moderna. Então, não é muito diferente, tá? A representação, a simbolização, o significado de Mercúrio na astrologia moderna. Então, pela moderna, Mercúrio representa a comunicação, a mente consciente, isto é, a mente lógica ou racional. Alguns astrólogos dizem que a mente consciente é representada pelo Sol. Eu acho mais pertinente, mais coerente pensar que Mercúrio é que representa a mente consciente. Mercúrio representa a intelectualidade da pessoa, critérios racionais de pensamento, e também a forma de comunicação e de pensamento da pessoa. Isso é representado por Mercúrio e varia segundo a posição de Mercúrio por signo e também por casa astrológica, principalmente por signo e por elemento. Junto com outros fatores do mapa astral, Mercúrio também representa ou trata da inteligência do nativo. Tá? Então, Mercúrio fala sobre a inteligência da pessoa, tá? O tipo de inteligência que a pessoa possui, fala sobre traços de inteligência. Porém, Mercúrio não trata desse assunto sozinho.
Eu estou falando disso porque nas redes sociais, principalmente no Facebook, tem pessoas que acham que um Mercúrio bem posicionado, por exemplo, um Mercúrio em Virgem, um Mercúrio em Gêmeos, dá uma pessoa inteligente, enquanto que um Mercúrio debilitado, por exemplo, um Mercúrio em Peixes, dá pessoas não inteligentes, né? Mas na verdade não é desse jeito que você analisa a inteligência na astrologia. Mercúrio é um dos indicadores de inteligência, mas não é o único. Para a questão da inteligência, no futuro eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Mas, só para se ter uma noção, além de Mercúrio, você vai levar em consideração, por exemplo, a casa 3, o regente da casa 3 no mapa astral, a casa 1 e o regente da casa 1 no mapa astral. A Lua, por exemplo, fala de capacidade de memória, né? E a Lua mostra que a emoção também está relacionada com inteligência, né? Na verdade, a Lua está relacionada com a memória emocional, né? Então, fatores de inteligência emocional levam em conta a Lua. Ou seja, para falar de inteligência, eu tenho que levar em conta casa 1, casa 3, Mercúrio, mas também a Lua, até mesmo o Sol pode dar indicadores de inteligência. Então, depende de uma série de outros fatores, tá? Para falar sobre esse assunto. Mas no futuro eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque o assunto é complexo. Inteligência é um assunto bem complexo. Vou falar um pouquinho sobre Mercúrio nos elementos, tá? Então, Mercúrio, por exemplo, nos signos de fogo, no elemento fogo. Mercúrio no elemento fogo é responsável por pensamentos positivos, tá? A pessoa é norteada por aspirações, crenças, pela sua própria visão do futuro. Então, com Mercúrio em signos de fogo, a pessoa tem uma comunicação impositiva, né? Uma comunicação bem diretiva, bem entusiástica. Isso pensando em Mercúrio em signos de Áries, Leão ou Sagitário, que são signos de fogo. Então a pessoa tem uma fala, uma comunicação impositiva, né? E um pensamento bem positivo, bem autoconfiante. Quando a pessoa tem Mercúrio em signos de terra, como Touro, Capricórnio ou Virgem, a pessoa tem um pensamento que é orientado para questões de ordem prática. E é um pensamento que tende a ser conservador e tradicionalista. Mercúrio em Touro, ou em Virgem ou em Capricórnio, dá um certo tino comercial. A pessoa tem um pensamento voltado para o dinheiro, voltado para o comércio, né? Então normalmente dá um senso prático. Mesmo que outros elementos do mapa não sejam voltados para o elemento terra, quando a pessoa tem Mercúrio em terra, ela parece que tem um senso natural para lidar com dinheiro e comércio. E ela consegue fazer dinheiro. O pensamento é voltado para o dinheiro e a pessoa consegue, né, um certo sucesso nessa área. Quando Mercúrio está em signos de água, é como se o pensamento se misturasse com o sentimento. Então os sentimentos e as emoções norteiam o pensamento da pessoa, né? Então normalmente esse pensamento é um pensamento simbólico, metafórico, poético e empático, né? Então a pessoa tem muita conexão mental com as próprias emoções. Às vezes a pessoa tem uma lógica diferente da lógica racional comum, né? Quando Mercúrio está em signos de ar, a pessoa demonstra alta capacidade de lidar com ideias e conceitos abstratos. E também considerações de ordem social. A pessoa tem uma preocupação com o social. E tende a ser um Mercúrio, né, no qual a pessoa se comunica bem, se relaciona bem com outras pessoas. O Mercúrio em signos de ar, ou seja, Mercúrio em Gêmeos, ou Libra, ou Aquário, dá à pessoa uma expressão objetiva, articulada, coerente e logicamente consistente. Então o Mercúrio em ar dá uma boa capacidade de articulação lógica. Mercúrio em Libra, especificamente, é muito bom para os relacionamentos interpessoais, para os contatos com outras pessoas, tá?
Então, Mercúrio trata principalmente, só para concluir, Mercúrio trata principalmente da intelectualidade, da racionalidade e do pensamento consciente. Essa é a função de Mercúrio no mapa astral. Vou encerrando por aqui o vídeo, já falei bastante sobre esse planeta, haveria muito mais para falar, para dizer, mas eu vou encerrando por aqui para o vídeo não ficar muito mais longo, né? Quem estiver gostando do canal, eu peço para se inscrever no canal Professor Adalberto Pessoa, né? Esse canal antes se chamava Confissões de um Astrólogo, mas eu mudei para Professor Adalberto Pessoa, então basta você se inscrever. E abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, eu deixei o link do meu site, que é www.profadalbertopessoa.com. Vou terminando por aqui e muito obrigado pela visita, pela audiência dos canais. Muito obrigado.